Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita. Que estes breves momentos que aqui vamos passar, é 1 hora, é curtinho, possam complementar-nos e auxiliar-nos a enfrentar não só a vida física, mas também perceber um pouco de nós e da vida espiritual. O tema hoje vai ser apresentado pelo nosso querido amigo João Gonçalves. Aliás, ele dispensa apresentações, não é? Para já, ele é da casa e depois está subejamente apresentado pelos seus trabalhos, pelas suas posições. E o tema que ele hoje nos vai trazer é a lei de amor, justiça e caridade, que complementa todas as restantes leis divinas. Como já vamos ver, porque ele irá dissertar sobre o assunto. Por agora, vou-vos convidar a cerrar os olhos e estabelecermos aqui uma boa sintonia, unindo-nos ao alto, elevando o nosso padrão vibratório, ligando-nos aos nossos mentores espirituais, começando pelo guia individual de cada um de nós, aquele ser que Deus nos emprestou, digamos assim, para nos amparar e auxiliar enquanto caminhamos pela vida física. Cumprimentamos também os mentores espirituais desta casa, envolvendo-nos convosco, entregando-nos em confiança no vosso amor, no vosso amparo. E em conjunto, vamos pedir ao Mestre Jesus que a todos nós envolva, à nossa família física, à nossa família espiritual, em bênçãos de paz, de luz, de serenidade, auxiliando-nos, Mestre, a que possamos absorver todo este conteúdo que nos vai auxiliar a tornar-nos melhores, a caminharmos pela vida, seja a física, seja a espiritual, com mais segurança, com mais compreensão, sustentando-nos nos abalos da vida e fazendo também nós, em consciência, o nosso melhor para, como nos dizes, nos ajudarmos nós também. Que este conhecimento que hoje aqui viemos buscar sedimenta em nós e que consigamos colocar em prática no dia a dia, que é talvez o mais difícil, após o conhecimento, a prática. Para que, lá mais à frente, todos nós já sejamos espíritos mais elevados, seres mais conscientes e nos seja mais fácil a prática do bem. Uma imensa gratidão por esta oportunidade e pedimos ainda as bênçãos de amparo, de auxílio e da boa intuição para o João Gonçalves, que hoje aqui vai fazer a sua exposição. Muito obrigada. João, mas agora tu falar obrigado. É a minha vez, não é? Agora eu vou pôr o telefone e vou passar por isto. Sou capaz. Ora, então, muito boa tarde a todos. É um privilégio aqui estarmos de novo reunidos para dialogarmos. É desafio, é dialogarmos sobre este tema que aqui está. A lei moral de amor, justiça e caridade, que, tal como vemos neste ecrã, o que nós queremos significar com ele é que realmente a lei do amor, justiça e caridade é como um sol dentro do sistema solar das leis morais. Leis morais essas que são um sistema solar que existe dentro do universo da lei natural. Portanto, o grande ecrã todo preto, o retângulo grande, tem aqueles, digamos, aqueles sistemas solares que ali estão. O que quer significar é que realmente o conjunto das leis naturais ou divinas, é assim, são sinónimos, é tudo o que nos rodeia, porque se a obra em que nós vivemos, a única que conhecemos, é a obra de Deus, então as leis que a regem, criadas por Deus, são. Então tudo aquilo que conhecemos é regido por Deus. Assim que, quando investigamos na área da física, estamos a descobrir leis de Deus. Estamos a descobrir leis que regem
a parte material do nosso universo, é da ordem divina também. Quando estudamos leis da química, a mesma coisa. E quando estudamos leis morais, a mesma coisa. Muito bem. O que nós pretendemos significar aqui, ao dar aquela importância grande ao sistema solar das leis morais, é só porque aquilo que nos interessa a nós, enquanto pesquisadores e estudantes do Espiritismo, que, por sua definição, visa deduzir da investigação filosófica e científica, visa deduzir as ditas consequências morais. O que é isso? É as regras de bem proceder. Ok? Então nós estudamos as leis morais, aquilo que é bom, o que é mau, mas com o raciocínio. Da mesma forma como o físico estuda as leis da física, o astrónomo a mesma coisa, o químico, assim por diante. Muito bem. Então, posta esta introdução, digamos assim, importa que revisitemos as características de toda e qualquer lei, natural ou divina, seja ela física, química, moral, o que for. Ok? Todas elas, se têm a mesma designação, então tem que ter uma definição comum. E tem. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis naturais, vem logo no princípio a definir o que é a lei natural ou divina, antes de se debruçar com especificidade sobre as leis morais. Nessa primeira parte introdutória, fala das características de todas, sejam elas morais, físicas ou outras. Quando se parte para o grupo mais restrito das morais, aí nós já estamos a endereçar questões do bem e do mal, não é? E também ver qual é o catálogo que temos da melhor interpretação dessas leis. Mas a montante vamos visitar que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, queridos amigos, aqui vimos pelo menos 4 características de todas as leis, sejam morais ou físicas. Porém, nós temos que ter algum cuidado no uso da linguagem que temos, que é sempre curta, para definir exatamente o que queremos significar. Tenho aqui 2 exemplos. Quando nós ouvimos dizer que a lei de Deus, então é Deus, então foi Deus que a criou, é tão eterna e imutável como Ele, isto não pode ser. Com o conceito de eterno temos, mas é uma questão de linguagem. Se nós formos ao início do Livro dos Espíritos, o que é que lá nos está dito a respeito de Deus? Está lá dito que Deus é eterno. E então o que é que significa ser eterno? Significa não ter princípio nem ter fim. Ok? De facto, no universo todo só pode haver um ente que tem essa característica de não ter início, que é a causa primeira de tudo. Por muito que nos seja difícil aceitar, Deus, ou a causa primeira de tudo, ou Alá, ou Brahma, ou o que a gente quiser chamar, essa causa primeira não pode ter tido início, porque senão a nossa inteligência ia logo perguntar de novo, então, mas quem é que lhe deu origem, já que não há efeito que não tenha uma causa? Portanto, a causa primeira não pode ter princípio. Então, por isso a designamos eterna. Então, se a designamos eterna, ele criou tudo o resto.
Se criou tudo o resto, também criou as leis que regem a sua obra. Nós também, quando nos metemos na nossa oficina, em casa, a tentar construir uma ferramenta para resolvermos um problema qualquer em casa, o que é que normalmente fazemos de início? De início começamos a definir o que é que queremos que a ferramenta faça. Depois vamos descobrir que peças é que vamos precisar para que no conjunto aquilo faça aquela finalidade. Bom, também nos parece que Deus assim terá procedido. Antes de nos criar, ou qualquer outra obra da criação, terá criado as leis, as regras. Para que é que serve aquilo? Como é que vai funcionar? Ok? Muito bem. Então quer dizer que a lei, por exemplo, que nos rege, nomeadamente a lei moral, que, digamos, está reservada aos seres inteligentes da criação, porque é preciso distinguir o bem e o mal, isto é um ato inteligente, terá sido criada antes de criar os seres inteligentes, mas foi criada. Então, não pode ser eterna, muito menos tão eterna como o seu Criador. Entendem? Kardec e os espíritos enganaram-se. Não é bem o enganarem-se. É preciso colocar-nos no século XIX. Hoje nós ainda não temos um termo entre, utilizando só eterno e imutável, nós não temos um termo intermédio para designar esta característica de mais imortal que nós, porque nós somos imortais, não é? Nós não temos fim, mas temos princípio. Mas a lei parece que, em termos, se utilizarmos o imortal para considerar a vida, é antes de nós. Mas vamos dizer imortal, mas nós também somos imortais. Estamos a pensar daqui qualquer coisa melhor. Mas não podemos dizer eterno, porque eterno teve princípio. Então, quer dizer, a lei é mais imortal que nós e menos eterna que Deus. Então, hoje, século XX, passaram quase 200 anos. Não temos. Daí, então, vocês estão a ver que o homem, há 160 anos atrás, os espíritos, que nada mais que são homens sem corpo, ao dizerem aos médiuns humanos, estavam-lhe a sugerir, de certeza, esta ideia, mas a linguagem, depois o médium tem que exprimir pela linguagem que tem, o recurso de linguagem que tem, aquilo que, a impressão que está a receber. Sai eterno, e se calhar isto tornava, se calhar a sair, talvez apenas com estas salvaguardas, esta conversa que a gente está a ter. Quem diz do eterno também diz do imutável, embora com uma nuance diferente. O imutável significa que não muda. Isso relaciona-se diretamente com a percepção do que é a lei divina ou natural. A lei divina ou natural é uma coisa. Ninguém de nós a conhece. Ninguém nunca antes de nós a conheceu, nem os espíritos da codificação, nem Kardec, nem Jesus, ninguém. Porquê? Porque o que acontece é que Deus não escolheu ninguém para ser um privilegiado e dizer-lhe ao ouvido: tu é que sabes, tu é que és o meu depositário das leis naturais ou divinas, e tu é que sabes. Não, ele não escolheu. Senão isso ia colocá-lo na situação de injusto. Ele tinha escolhido um privilegiado, não é? Não, ele apenas nos deu foi a inteligência a todos e aos profetas também para lerem, para investigarem e dos efeitos que rodeiam a vida neste universo onde todos estamos, deduzir quais são as leis. É por isso que nós vemos, por exemplo, para quem está mais familiarizado com as religiões abrâmicas, que integra, uma delas que é integrada nas religiões abrâmicas é o catolicismo. É a segunda, mas mais atrás do catolicismo, que aparece 100 e poucos anos depois de Jesus, mais atrás está o judaísmo, no tempo de Abraão, que são 2000 anos antes de nascer Jesus. Essa é a primeira, judaísmo. Depois aparece o cristianismo. E 600 anos depois de Jesus morrer, aparece a última das três, que é o islamismo. Ok? Todas elas são monoteístas, todas elas adoram o mesmo Deus. Ok? No tempo de Abraão,
digamos, do início, havia uma lei que era: é agradável a Deus imolar um animal uma vez por ano, por altura da Páscoa. Portanto, era a lei de Deus. Abraão era isto que ensinava. Hoje alguém faz isso? Hoje não faz sentido. Mas não faz sentido porquê? Porque racionalmente já chegamos a um lugar, não é possível que agrade a Deus ver destruir um filho seu da criação. Ainda que outros pensem que o devem sacrificar. Certo? Por isso é que nós já não... Então assim, mas espera aí, então não era a lei de Deus, porque a lei de Deus, essa realmente é imutável. E esta é mutável. Então Abraão estava a vender um peixe, digamos assim, mas nós fomos seguindo isso, porque depois vem Moisés tem 10 mandamentos, mas queria mais 600 leis. E vem Jesus, e Jesus não vem com a nova revelação, a nova ideia. O que é que ele vem? Ele vem mexer naquele conjunto de leis que havia para trás. Aquelas outras 600 que Moisés criou foram todas para o lixo. A imolação por conta da Páscoa foi tudo para o lixo. Ficaram os 10 mandamentos. Tudo bem. Mas sem nada ter de absoluto. Então, nós devemos ter esta ideia que o imutável é mesmo a lei que nós não conhecemos, que andamos todo o tempo à procura dele. Portanto, quando nós falamos de lei natural ou divina, estamos só a falar da melhor interpretação que, numa qualquer idade da humanidade, nós temos da lei. Naturalmente, vai mudando e vai melhorando. Ok? Porque realmente a lei é essa, absoluta, que nós não conhecemos, ela é perfeita. Só que nós vamos ajustando a forma como a vemos, ok? E ela é também adequada a cada mundo. Isto tem um bocadinho a ver com a imutabilidade. Nós iremos ver que dentro do conjunto das 10 leis, que é a melhor catalogação que temos hoje, sem nada ter de absoluto, estão lá umas leis que só regem mundos físicos. Lei moral da destruição, lei moral da reprodução, lei moral da conservação. O Espiritismo diz-nos que existem 3 seres. Há o ser simples, que é a alma, que depois, quando se associa com um elemento perispiritual, dá um ser duplo, que é o espírito, mas o perispírito sem alma não é ser. Quer dizer, quem é o motor da identificação psicológica é a alma, ok? Portanto, mas quando tem que encarnar, tem que levar primeiro ali uma interface para se ligar depois à matéria propriamente dita, o último elemento que é o corpo, e dá um ser triplo, que é o homem. Mas, de novo, corpo e perispírito juntos não fazem nada. Se não tiver a alma a movê-los, se não tiver a alma a mandar neles. Portanto, então, também diz o Espiritismo que esta trilogia tem uma razão de ser também, é que as encarnações não são eternas, isto não se repercutem por toda a vida dos seres inteligentes da criação. Portanto, elas terminam quando já não é útil àquela alma, àquele ser simples, uma encarnação, mas continua a evoluir, certo? Então, nesse estado, mas está muito longe para nós, não é? Está muito longe para nós, sem dúvida nenhuma, estamos só a ver em termos filosóficos. Quando aí chegarmos, já há de haver lá muitas almas já, talvez Jesus lá esteja, e talvez estivesse lá antes de até vir tomar numa missão, tomar um perispírito da Terra e um corpo da Terra e vir à Terra, mas tudo bem, há de haver seres que estão aí já nesse estádio mais elevado, continuam a progredir, porque o caminho da perfeição é sem fim, né? Mas já não encarnam. Há ali um estado intermédio que nos fala a pergunta 186 do Livro dos Espíritos, que diz que perguntam aos espíritos se há mundos em que é dito o espírito, mas deve-se entender a alma. O espírito só se reveste de espírito, não é o espírito que se reveste de perispírito. O espírito, que é somatório de alma e perispírito, já só se vai revestir do corpo. Porque senão, então lava com 2 perispíritos. Não, o que eu quero dizer nessa altura, na confusão do Livro dos Espíritos, que tem esta confusão, será que há mundos em que a alma só tem como envoltório já só o perispírito? E diz, sim, e torna-se tão fraquinho, tão coisa que quase que não se nota. Mas ele está a falar
espíritos, está a falar de alma, mas perispírito. O que é que significa? Significa é que aí, neste caminho até desaparecer as encarnações, que é tomar o último corpo, o último envoltório mais denso, há ali um processo intermédio em que se dispensa o corpo, não é? O último casaco, e o que nós chamamos de encarnação já não é bem uma encarnação, será uma perispiritização, dado este termo, né? Portanto, já só fica ali com o perispírito, mas ainda tem alguma coisa de semimaterial, que há de ser o estádio antes de a alma finalmente dispensar-se disso, que já não tem necessidade disso e continuar a viver, porque senão depois há pessoas que olham para essa pergunta e depois acham que não, então o perispírito está sempre, existe sempre. Não se pode concluir desta afirmação que o perispírito está sempre ligado à alma. Porquê? Porque senão a gente havia de perguntar, e qual é que é o perispírito? É o da Terra? É o de Júpiter? É o da última encarnação? É o qual? E porquê? E porquê se já não precisa, já não anda a vestir o último casaco? E então, mas tem que aguentar com aquilo porquê? Estão a ver? Portanto, é preciso ver, às vezes há pessoas que apresentam como ainda justificação para aquilo que já está mais ou menos explicado, e bem explicado, em 4 obras logo a seguir ao Livro dos Espíritos, 3 obras de iniciação e uma obra especializada na Revista Espírita, por 2 vezes, que, atenção, aquilo que se diz que espírito igual a alma não é assim. Não. O espírito inclui a alma, mas a alma, para ser espírito, tem que levar o perispírito. Só que realmente nem perispírito nem corpo conseguem ser seres autónomos. Para ser, é preciso andar sempre a alma. É a alma que dá vida, é a alma que justifica, é a alma que evolui. Portanto, é a alma que é o nosso bilhete de identidade, é a alma que tem todas as nossas memórias, é a alma que tem o nosso processador, a nossa inteligência. Portanto, estas leis que nós hoje aqui vamos falar e interpretar são adequadas ao nosso mundo físico. Não podemos, tal como não podemos afirmar que uma alma nunca se vê livre do perispírito, porque nem conseguimos dizer mas que espírito seria e porquê que seria assim, também não podemos dizer que as leis que nós temos hoje, a interpretação das leis que nós temos hoje, são as para sempre, para todos os mundos. Devo já aqui alguns exemplos. Bom, isto para entendermos que, bem-vindos ao Espiritismo, o Espiritismo não é uma verdade absoluta, dogmática, é um ramo do conhecimento humano e que é evolutivo, e evolui à medida que também o homem consegue ter melhores ideias. Bom, estas as características de toda e qualquer lei natural ou divina. Quando falamos das leis morais, descemos para aquele sistema solar das leis morais, aí estamos a falar de bem proceder, não é? Então convém também termos uma ideia do que é bem proceder. O que é que nos diz o livro? Que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O que é que nós ouvimos exatamente? Eu escrevi ali a última coisa que se ouviu. A moral funda-se na observância da lei de Deus. A montante tinha sido definido que era a moral. A moral é a regra de bem proceder. É o que procura o Espiritismo. É deduzir a moral, a regra de bem proceder em cada altura. Só que o que é que nos diz aquela frase? Diz-nos que a moral é o produto de um ato que se chama observância da lei de Deus. A gente, quando observa uma coisa, quando observa uma lei, o que é? Não é um ato inteligente, a gente não vai ler a lei. No Dia da República, quando a gente pega no Dia da República, aí tem uma série de linhas. A gente não olha naquilo e damos ali uma vista de olhos, até vamos à procura do que é mais importante, e depois temos ali, aquilo é muito grande, há uns 200 ou 300, e a gente tira ali mais ou menos o que nos interessa e passam ali, olha, a partir de hoje vai ser assim, ou tiramos a moral. Então, quer dizer que quando nós
ou tentamos deduzir as regras de bem proceder, nós estamos a fazer um ato inteligente. Ora, Moisés era um ser inteligente, não era? E continua a ser bem proceder queimar um animal em honra de Deus. Nós também somos inteligentes, não é? Pois é. Então a inteligência evolui, não é? Muito bem. Portanto, também é natural que hoje, aquela regra que Moisés tirou naquela altura, hoje, não, há muitas mais. Por isso quer dizer que a moral, o que nós chamamos de moral, também nada tem de absoluto. Então, a ver a imolar do animal no tempo de Moisés, mas estão aqui as senhoras de calças. A minha mãe, há 60 anos atrás, não se atrevia a sair à rua de calças. Era imoral. Hoje é moral. O que é que se deu? De novo, a história do animal imolado, e de hoje as senhoras têm direito, como os homens, a também, desde que não desrespeitem ninguém, porque é que não têm direito a utilizar as calças, não é? Mas, ainda assim, estas senhoras estão hoje de calças aqui, onde já é moral, século XXI, vão lá para o Afeganistão. É lá imoral. É crime, vão ser apedrejadas, vão ser presas. Então quer dizer que a moral, cuidado. A gente tem uma veneração muito grande pela palavra, mas calma, pôr as coisas no lugar dela. É deduzida pelos homens, com a sua inteligência. Há muitos mais exemplos. O Livro dos Espíritos dá um exemplo que é muito interessante, que vos aconselho a ver, que é a pena de morte. Não é? Também é moral e imoral, em vários sítios. Portanto, isto é, termos a ideia que a dedução das regras morais, a dedução das melhores interpretações das leis morais, as regras de bem proceder, é um resultado da inteligência humana, encarnada e desencarnada, mas que é progressiva. Ok? Muito bem. Tirada esta questão a limpo, portanto, e é por isso que o Espiritismo é uma filosofia moral, uma filosofia que visa deduzir as regras de bem proceder, por isso é que é filosofia moral, que é ética, é por isso que ele tem esta essência, não trabalha com a verdade absoluta, é impossível. Ele não nem nada de conhecimento humano, mas os religiosos, algumas religiões afirmam que eles é que sabem a verdade absoluta de Deus, azar dos cabrais. Depois a gente vai ver os livros sagrados que eles têm e depois quer dizer, o Deus que é o mesmo diz coisas diferentes, até só nas abraâmicas vão lá comparar o Torá com a Bíblia ou com o Alcorão. Então, e o Deus é o mesmo e como é que diz coisas diferentes? Estão a ver? Pronto, o Espiritismo não vai nesse barco. Ora, mas de qualquer das maneiras o homem para progredir necessita de ir deduzindo, fazendo essa observação da lei de Deus e deduzindo essas leis, essa moral. E a melhor dedução que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de duração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. A melhor ideia que temos hoje, que por enquanto é coincidente com a que os espíritos deixaram a Kardec, na codificação fundamental. Por enquanto é coincidente, não quer dizer que daqui para amanhã não se deduzam, mas já vimos porquê, há razões. Que tenham que ser deduzidas, ou tal como Jesus veio emendar as leis que vinham de Moisés, Moisés veio emendar as que vinham de Abraão. Ok? Pronto. Mas a melhor conceituação e a melhor catalogação que nós temos das leis morais continua a ser esta, que é que vem na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas falaram o que é que os Espíritos disseram. Isto está bem, esta catalogação, e eles disseram assim: oi, essa aí das 10 leis é de Moisés, tudo bem, nada tem de absoluto, mas levai à prática, e essas ao menos essas, porque realmente ser espírita é fazer progresso moral, e fazer progresso moral é, depois de descobrir
qual é que é a melhor regra? Devemos é levá-la à prática, não é ficar com essa sabedoria toda e andar aí a difundir e fazer palestra para um lado, mas depois na vida, no dia a dia, né, não quero, prefiro fazer, não é ser espírito, não é ser espírito. Portanto, então, e ele diz, bom, tens aqui essas 10, e o que é que ele diz no fim? Ele diz no fim que a lei do amor, justiça e caridade, aquela maiorzinha que está ali ao fundo à direita, lá em cima à direita, é a maior dela todas, isto é, de alguma forma é como se ela integrasse todas as outras, tivesse influência ou englobasse todas as outras, de alguma forma fosse um resumo de todas as outras. O que é que isso, naquela nossa metáfora aqui do universo e do sistema solar, nos parece? Parece-nos isto. Em que, realmente, aqui no sistema solar, o Sol, à volta da qual giram todas as outras, é esta: amor, justiça e caridade. E as outras andam todas à volta dela, certo? Passamos à segunda parte da nossa conferência e vamos então mergulhar no Sol. Neste Sol maravilhoso que não queima, mas aquece-nos o coração e a alma. Esta lei é a última que vem na catalogação, e se forem à terceira parte do Livro dos Espíritos, ainda a pergunta 873 e 892, lá vão encontrar. E ela tem estas três divisões, digamos assim, que é o amor, a justiça e a caridade. Então, vamos lá mergulhar no amor. No amor, além de outras observações que lá estão, nós só extraímos aquilo que nos pareceu mais importante e para ajustar-se ao tempo que nós temos. Há uma primeira orientação a respeito do amor a todos. Que o amor não é seletivo, só tem amor a este, não, nós temos aqui para nos entendermos a todos. Até a tal história do amar os inimigos, já vamos ver o que é que Jesus quis dizer com isto, que é dele, esta frase é dele, iam ser bastante adiantado, mas vamos ver o que é que significa, isso faz ou não sentido. E por outro lado, também nós, nesta seletividade, nós podemos perguntar, mas espera aí, mas o amor que eu tenho para os meus filhos, esse é seletivo, esse é um amor especial que não, vamos ver como é que isso se encaixa tudo. Vamos ver como é que é. Olhemos para esta questão do amor. Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não proverá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Eles frisam no final, atenção, não sejas muito literal nessa interpretação do que Jesus disse. De novo, são os problemas de linguagem. E Jesus falava muitas vezes até por parábolas. Por isso depois teve que haver justificações, interpretações. O Espiritismo é um exemplo. Naquela obra do Evangelho segundo o Espiritismo, vem, por exemplo, explicar milagres, explicar indicações que Jesus deixou no Sermão da Montanha, aquelas máximas que ele deixou, enfim, portanto, o que Jesus quis dizer é que não sejam literais nem genéricos, isto realmente todos nós sentimos. A gente afiniza-se mais com uns e não se afiniza com outros. Depois tem ali uma família consanguínea que a gente sente que há ali um condicionalismo, uma incondicionalidade em relação aos nossos filhos, que a gente não tem, às vezes nem sequer em relação ao nosso cônjuge, quanto mais aos amigos. Mas tudo isso pertence ao amor universal, que tem essas valências. O que Jesus disse, não se pode ter esse tipo de amor, dessa forma assim, digamos, tão objetiva, mas antes o que ele quis dizer é que amar os inimigos significa perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal que nos fazem, se são nossos inimigos que fizeram-nos mal, nós retribuímos com o bem, isto é, não nos vingarmos, não respondermos na mesma moeda.
no nosso estado de adiantamento, se nós conseguirmos isso, já é muito bom. É um pouco como se nós conseguimos pelo menos aquelas 10, que nada tem de absoluto, já é muito bom. Portanto, amar os inimigos aqui, neste nosso adiantamento, é perdoar os nossos inimigos. E como é que se mede isso? Olha, não te vingues. Não faças o mesmo que ele te fez. Não te vingues. Se ele quiser vir procurar entendimento contigo, porque entretanto se arrependeu, 70 vezes 7, abre-lhe a porta. Ok? Porque hoje errou ele. E tu? E aquilo que te sucedeu hoje, pensas que tu no passado não terás feito uma coisa idêntica? Onde é que estaria a lei da causa e efeito? Se não fosse assim, não é? E qual é a garantia que tens que amanhã não és tu a fazer a outro? Portanto, é isto que Jesus quis dizer à luz da interpretação, passado 19 séculos. Epá, isto não pode ser bem isso, amar os outros da mesma maneira que são um filho ou um amigo a quem nós temos a afinidade por ele. Esta questão ainda da parte do amor tem depois uma parte seletiva. Como é que se justifica a seletividade do amor materno? E os espíritos também dividem aquilo ainda em 2 subconjuntos. De um lado, pergunta, peraí, mas então o amor materno, já vimos que é um caso particular desse amor, né, que estamos a falar, que até perdoa os inimigos e 70 vezes 7 recolhe e tal, mas de qualquer das maneiras há sempre ali uma certa coisa e tal. Mas depois para os filhos, há filhos que nos fazem a mesma coisa que um inimigo e a gente continua incondicionalmente a ter outra reação. Essa coisa é esta, como é que equivocou-se com isto? Como é que se entende, não é? Portanto, e então ele fala que providencialmente o amor materno tem uma função de virtude, de escola, de aprendizado a caminho de dedicarmos esse amor a todos, e também alerta que se entenda bem o que é que significa o amor materno, porque se tem essa incondicionalidade, não há direito a invocar os desgostos que os nossos filhos nos provocam para os abandonar. Vamos ver por partes. Será o amor materno uma virtude ou um sentimento instintivo, como aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Naturalmente, o amor como virtude, o amor materno entendido como virtude, ele não aparece nos animais. Não aparece nos seres orgânicos da criação, que só têm instinto. A gente vê, os nossos gatos têm filhos e depois, passadas umas 3 ou 4 semanas, ok, parecem que já são outros. Então, inimigos, às vezes até se degladiam e tudo. Mas não. Porque isso, estão a ver, mas nós somos diferentes. O princípio inteligente do gato, o gato só tem instinto, automaticamente faz sempre assim. Mas não. Nós perante ter filhos, nós temos outras alternativas e fazemos de outra maneira. Vamos mais longe, entendemos que há para ali uma coisa. E é algo pedagógico. Isto é algo pedagógico. E cultivar esse amor acaba por levar-nos ao cultivar uma virtude, cultivar uma regra de bem proceder. E isso nos marca para toda a vida, para toda a existência e para outras, inclusivamente, não é? Nós verificamos que os nossos mortos continuam vivos, os nossos familiares, quando podemos escutá-los através da mediunidade, eles continuam a revelar aquele amor que tinham por nós, aquela afeição que tinham por nós. Então, segue para além da morte. Portanto, há aqui uma diferença, e é uma diferença pedagógica. Por isso também só podia ser considerada e exigida aos seres inteligentes, que aprendem, ok? E por isso mesmo, também aprender as características deste amor é evitar... Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm os pais desculpa para não lhes dispensarem a devida ternura. Não.
porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Então, estão a ver que no amor materno há aqui uma componente de orientação. Amor materno, paterno, estou a falar do amor de pais. Estou a usar materno que não está assim parental, podia-se dizer amor parental. É o que vem na codificação, entenda-se. Pais, os dois, ok? Esta missão do amor materno tem uma componente que não existe entre mim e vocês, não existe, que é de orientação. Isto é, estamos aqui a escutar, mas não tem que obrigatoriamente seguir aquilo que eu vá dizer, nem eu vos posso condicionar. Se fossem os meus filhos, se fossem pequenos, condicionava-os de pequenino, então, quando ainda não têm capacidade para saber o que é o bem e o que é mal, têm liberdade. Todos nós fazemos isso aos nossos filhos. Enquanto eles não conseguem autonomamente tomar as melhores decisões, quem é que não condiciona os seus filhos? Faz isto, retira-lhe o obstáculo do caminho e tal, não sei o que mais, ok? Mas esta componente está reservada a este amor materno. Portanto, estão a ver, há aqui mais qualquer coisa, um plus, que é sermos responsáveis por um irmão nosso, porque o nosso filho e a nossa filha são nossos irmãos. No que conta como almas, como nós não criamos almas, vocês são meus irmãos. Porque vimos todos do mesmo pai, da mesma origem. Os meus filhos já não são meus irmãos nem vossos irmãos, porque o sangue que corre, quem lhes gerou o segundo envoltório não é a mesma causa. Mas nós é que dizemos que são os meus filhos. Calma, os meus, entenda-se. O que nós fizemos é um pouco como o pedreiro que nós chamamos para construir a nossa casa. O dono da obra sou eu. O pedreiro eu chamo para ele construir as paredes. Mas quem é o dono da obra? Sou eu. Quem é o dono desta obra? Deus. O que é que os pais fazem? O que é que produzem para aquele serzinho que nos é encarregue como filho? O pedreiro. Que criamos as paredes. Também depois temos que orientar. Mas o que é que, de alguma forma, nós somos co-criadores? Na parte externa. Na outra, nós não criamos nada, não somos nada, apenas participamos na sua orientação. Daí que isso é uma missão. É uma missão e, como tal, sendo uma missão, nós estamos a trabalhar a soldo do dono da obra, não é? Portanto, se é uma missão, temos que a cumprir. E não nos assiste o direito se a parede, nós estamos a construir a parede e a parede, num dia de sol, começa a apresentar rachas, de quem é que é a culpa? Minha. Sou eu o pedreiro. Veio da tempestade, do coisa. Está bem, está certo. Mas tu não sabes que deves aplicar o tipo de materiais para este tipo de clima. Estás a ver? Portanto, é uma coisa que quando nós às vezes não nos importa, temos a parede. Agora a parede que se aguente. Ok. Que se aguente, ignoramos a responsabilidade da orientação e depois a parede racha. E depois é de tudo, a culpa é do tempo, a culpa é do vendedor que me vendeu os materiais de construção e tal, não sei como, esquecendo-se que. Mas tu não és o que era responsável por descobrir que material de construção que havias de existir. Não era melhor tu tentares corrigir o veio da racha e quando construís uma próxima parede, ver se fazes a coisa melhor, não é? Portanto, não nos assiste o direito de porque a obra, que afinal é nossa, nós aqui somos co-criadores, temos uma missão de orientação, de alguma forma nos provoca um desgosto, devemos primeiro pensar, espera aí, se calhar fui eu que, quando devia, muitas vezes, e na educação isso é requerido, muitas vezes a gente dizer não, todos os pais sabem bem disso, há momentos que a gente tem que dizer que não, mas há muitos pais que ficam um bocado ausentes e para não se aborrecerem e tal, vão deixando andar, só que pronto, pode acontecer depois isso. Portanto, há que interrogar, porque muitos desses desgostos realmente vêm da postura que o pedreiro teve em relação à parede, ok? O tipo de material que usou, a forma como construiu a parede. Bom, isto quanto às questões do amor. Mas depois tem justiça, né? Amor, justiça e caridade. Quanto às questões da justiça, os espíritos alertam-nos pelo menos para estes 5 pontos que aqui vêm. Começam-nos por
nos alertar para a questão de ser ou não uma lei natural, uma lei da natureza. Às vezes há dúvidas, porque quantas vezes nós nos pomos aí a refletir sobre a justiça, pelo menos a que temos, e achamos que a justiça às vezes nem sempre é justa, parece que bom, mas isso é dos homens. Mas O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. esta é uma das razões porque a lei está na natureza. Encontramos em pessoas simples, que nem nunca foram à escola, um sentido de justiça que nós, que às vezes temos acesso ao tipo de ensino, etc., temos. Esta é uma. Outra, mais do nosso tempo, é quando nós criticamos a justiça que temos, a justiça humana que temos. Porquê que a criticamos? É porque então temos um conhecimento, temos um referencial diferente, que às vezes não sabemos escrever o que é. É algo que está aqui bem programado. Assim, aquela decisão do juiz, o juiz decidiu, não viu aquelas coisas bem todas, tornou a deixar o indivíduo, o infrator, e a gente fica, porque lá está, é outra prova. Aqui, isto vem, nós vimos com este sentido de justiça que muitas vezes suplanta a prática da justiça que vemos, ok? Portanto, ela está efetivamente na natureza. E, claro, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Aqui está a razão, porque nós ficamos com esse sentido de revolta, que muitas vezes é intuitivo, a respeito de decisões de justiça na nossa sociedade, porque a gente chega à conclusão que, puxa, como é que isto foi decidido desta maneira? Isto parece que não está bem. Um exemplo. Use calças para as senhoras. Como é que um juiz no Afeganistão manda uma senhora de calças para a prisão? E nós aqui não. Estão a ver? Portanto, independentemente de estar no Afeganistão, estar aqui, não, quer dizer, não pode ser que um juiz humano considere mal isso, não pode ser. Como não pode ser que um juiz humano mande matar outro como pena. Porquê? Porque ele pode errar. Porque o juiz humano pode errar. Se pode errar, não pode dar penas irreversíveis. Já se viu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é um país que pena de morte é moral, é bem proceder que um juiz mande matar um indivíduo que em tribunal se provou que matou outro. Já se observou em casos em que já se tinha mandado matar o réu e afinal vem à flor do conhecimento umas coisas que tinham escapado à investigação de então e que provam que afinal ele não era o culpado era o outro. Quem é que passou a ser o criminoso? O juiz. Certo? Portanto, isto tudo tem a ver com as paixões, a forma como as pessoas, e numa determinada época, veem as coisas. Portanto, porque é que as calças das senhoras não são não é crime no Afeganistão? Porque há uma paixão de interpretação religiosa radical que dá muito jeito a uma casta, que são os homens e os gurus da interpretação. É a mesma lei de Deus, mas dá-lhe jeito. Tem aquela paixão. E então há aqui umas diferenças. Estão a ver? É o mundo em que vivemos. Estamos todos chamados a fazer o melhor que podemos. Hoje, as senhoras neste particular, porque amanhã vamos ser nós. Amanhã são vocês que estão deste lado, são homens, e a gente vira e temos que continuar. Temos todos que continuar isto. A grande regra basilar, em termos morais,
da justiça dá-nos Jesus e que vem referida na pergunta 632 do livro Qual do a Espírito. base da justiça, segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Se nós fizermos esta pergunta quando estamos à beira de tomar uma decisão comportamental em relação ao nosso irmão, talvez não incorramos em tantas falhas para com ele, em tantas percepções de injustiça. É posto ao contrário. Então, como é que eu me sentiria se o meu irmão tomasse esta decisão que eu estou a beira de tomar para com ele? Ok? Esta é a regra basilar. Claro que a justiça transmite-nos a sensação também de igualdade, sermos todos tratados por iguais. Então a gente poderia perguntar, então, e como é isto da superioridade mental e moral? Onde ficaria isto se afinal não há aqui, isto não deveria ser admitido? Mas, se cada um atribuir-se direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Todos temos noção, e quando procuramos ajuda em qualquer área do conhecimento humano, todos aceitamos uma subordinação. Por exemplo, eu tenho um problema no meu corpo, tenho umas dores, não sei bem o que é que se passa e tal. Quando eu vou ao médico, quer queira, quer não, eu parto de uma posição de subordinar-me ao conhecimento técnico. Isto não tem nada de... Ele está na área dele. Ao contrário, ele também pode vir pedir um esclarecimento de uma área em que eu seja especializado e ele não. Não tem nada a ver. Tem a ver, desde que a subordinação seja por motivos de sabedoria, não nos coloca em diferente... Não tem nada... A gente está a falar de direitos e deveres, fundamentalmente direitos. A parte da justiça tem mais a ver com os direitos. Os deveres, eles vão variando. Até o dever da mulher é diferente do dever do homem. Os direitos são iguais. O dever do médico é diferente do dever do professor, mas os direitos são iguais. Portanto, e então, isso é dado adquirido e devemos colocá-lo, entendê-lo desta forma. E claro que, no que toca às questões morais, realmente não é por acaso que Jesus é o referencial moral do espiritismo. Não quer dizer que seja o máximo que existe, logo a seguir a Deus, nada disso, ele teve mestres também, mas é o que nós conhecemos. Portanto, nós orientamos a nossa conduta para sermos também como ele é o grande exemplo de moralidade, de justiça, de amor, de caridade. Também se põem as questões da propriedade e da legitimidade. Muitas das nossas questões de justiça têm mesmo a ver com isto, não é? Já vai a tribunal discutir heranças e partilhas e não sei o que mais. Bom, e então os espíritos endereçam essa questão com estas duas linhas. Os bens, se é legítimo, até que ponto é legítimo adquirir os bens, e o que é a dita legítima propriedade? O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Esta é a regra. Nós, os bens que adquirimos, atenção, de novo, é a mesma coisa que chamarmos aos bens que temos tão meus quanto os meus filhos. É a mesma coisa, é aspas nos dois. Aquilo que nós aqui temos, já cá encontramos. Ok? Estamos apenas a ver como a água do rio que desvia.
devia um bocado mais de água para mim, devia mais uns bens, dinheiros e coisas para mim, mas ela já existia. Os nossos filhos também já existiam como alma. Nós é que desviamos, isto é, somos chamados a desviar aquela água, aquele menino, aquelas paredes e tal, para o orientar, mas eles já existiam. Portanto, os bens já existiam. É legítimo que nós adquiramos os bens que nós entendemos, aí não há limite nenhum, desde que respeitemos o outro, desde que não vamos engamar o outro, desde que não vamos sorripiar a coisa. E devemos fazê-lo sempre em família, em cooperação, como a abelha. Em particular, na família consanguinista, todos os pais sentem de alguma forma que, bem, o que eu tenho é dos meus filhos. Em algum momento será para eles e a gente tenta ajudar. Portanto, também deve ser isto. Os bens que nós adquirimos, primeiro, deve ser de forma legal, de forma justa, sem prejudicar ninguém. E deve ser com essa. A gente não leva aquilo para lá nenhum. Não leva aquilo para lá nenhum. Portanto, é preciso usá-los bem. Nós somos chamados a administrar bem. Se por um lado somos chamados, por exemplo, a administrar mentalmente, moralmente, a orientação dos nossos filhos, somos, por outro lado, chamados a administrar materialmente os recursos que temos e que aquilo está tudo ligado. A forma também como administramos os recursos que temos também influencia na forma como o nosso filho desenvolverá orientações de bem proceder até para administrar quando ele for administrador desses bens. Portanto, esta é a ideia que... E nos transmite... Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Desde que adquiridos, justamente, temos todo o direito de defender essa propriedade. Por isso é que nós, de uma forma pálida, com a justiça humana, quando sentimos que estamos a ser lesados, a subtrairmos de um justo bem nosso, nós vamos reclamar ao juiz para queremos justiça sobre esta questão. Portanto, assiste-nos esse direito e devemos fazê-lo, já que é a tal nossa missão também de administração dos bens até da família. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Quando nos sentimos atraídos a subtrair um bem que não é nosso, pensemos primeiro na pergunta 632, aquela que vimos há pouco, não é? Que é que se baseia a justiça? Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Ok? Isto, se nós assim fizermos, é quase garantido que tudo aquilo que vamos adquirindo ao longo da vida é justo, é legítimo, porque não estamos a prejudicar o outro. Se invertêssemos ao contrário, nós continuávamos a achar que é justo. Era justo que o outro também adquirisse aquele bem daquela forma como nós estamos a adquirir. Uma outra e última questão que tem esta lei é a questão da caridade. E a caridade, há aqui, por um lado, há que entender bem o conceito de caridade, porque, de novo, quem nos transmite da melhor maneira é o nosso referencial moral. Jesus é o melhor que conhecemos. E que muitas vezes parece-nos ser esgotado na esmola. Vamos ver que a coisa não é assim e que a esmola tem os seus quiproquos. Vamos ver. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. É curiosa esta relação sistémica que nós estamos aqui, que a caridade e o amor, na lei da justiça, amor e caridade, a caridade
e o amor acabam por produzir justiça. Acabam por influenciar significativamente a justiça. E de alguma forma nós sentimos isto, pelo que fomos vendo e tal, nós sentimos isto. Mas a caridade, no Livro dos Espíritos, vem com este resumo a três fulcros, que é chamado BIP: benevolência, indulgência e perdão. Porém, na codificação fundamental, que são 11 obras, umas vão se reformulando às outras. Quando chegamos a 1862, encontramos uma reformulação deste conceito mais amplo, tal como Jesus, que veio ampliar o conceito do bem que tinha Moisés, Moisés veio ampliar o conceito do bem que tinha Abraão, estão a ver? Encontramos um outro, leva 4 fulcros, né? Só tem 500. E essa obra é uma obra de iniciação. Deve ser uma de onde devemos começar o nosso estudo. E nas máximas dos espíritos, lá no apartado tem máximas dos espíritos, tem lá exatamente o novo conceito, inclui este, mas é um bocadinho mais detalhado, que diz assim: a caridade, no conceito de Cristo, tem realmente a esmola, nos mundos físicos tem a esmola, mas depois tem a indulgência de pensamentos, ser indulgente com as faltas dos outros. Nós somos muito rápidos a julgar o outro, esquecendo que nós também às vezes fazemos a mesma coisa. Ser benevolente de palavras, não ser maledicente em relação ao outro, e estar sempre disponível para apoiar. Estas três, a dita indulgência, benevolência e o apoio ao outro, ao nosso irmão, elas valem tanto na vida física, em que nós estamos encarnados, como na erraticidade desencarnados. Valem sempre. A esmola só vale enquanto nós estamos encarnados, no mundo fino, em que dependemos de recursos materiais e financeiros, mas que sim, também se expressa a caridade através dela, e ela provoca efeitos na justiça e no amor, a forma como a gente reparte a esmola, enfim. Portanto, de novo, também ficar com esta ideia que querer estudar Espiritismo, não fiquei só numa obra, não fiquei só no dito Pentateuco, não, tem que estudar as 11, começar pela iniciação. A iniciação é bom, a gente começa logo com um resumo sério, ok? Muito bem. Então vamos à esmola, que é aquela que muitas vezes muita gente confunde como sendo a caridade mesmo. Ora bem, e os Espíritos falam na legitimidade e até nos falam uma coisa mais, é que a esmola vai ser eliminada mesmo. Vai terminar, mas já vamos também perceber porquê. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Estamos no mundo físico, temos, naturalmente, temos diferenças de recursos uns e outros, e não é possível nenhuma situação de igualdade de recursos. Só demoraria menos de um segundo, porque cada um dá um jeito mais para o negócio, o outro pegava naquele dinheiro e ia gastar o dinheiro para coisa, para férias e tal. Já estão a ver que logo no milionésimo segundo a seguir, logo se desmoronava a coisa. Portanto, tiramos isso aí das nossas ideias utópicas de a igualdade de recursos. Não. Nós temos ideia que, sim, uns têm mais, outros têm menos. Não levam com mais água e têm que administrar aquela. São chamadas essa responsabilidade também. Muito bem. Portanto, dar àquele que menos tem não é reprovável, de forma nenhuma. O problema põe-se, muitas vezes, é com o que vem ali afirmado. É reprovável é a maneira como se dá. Há uma das máximas de Jesus, e que até vem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele produziu no Sermão da Montanha, que diz que a tua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Portanto, a esmola, para ser bem praticada dentro do âmbito do conceito de Jesus, tem que ser discreta. Isto é, eu não posso vexar o irmão a quem eu vou dar a esmola,
não posso vexar com o meu ato. E vexar, por exemplo, uma forma de vexar é tornar público. Ponham-se no lugar daquele que só estender a mão a pedir. Ponham-se lá no lugar a pedir. A gente às vezes encolhe-se a pedir a um amigo uma coisa. E agora, pedir para comer, pedir para coisas básicas. Não deve ser fácil. Mas pronto, chega-se a um limite e a gente pede mesmo. Pede mesmo. Claro que aquele que tem duas soluções. Tenta, de alguma forma, disfarçadamente dar e vai colher aquilo tudo conta. Vai colher, é um tesouro que vai colher mais adiante. Ou não, chama logo a comunicação social toda e tal, e os amigos, e vai contar que dei, aconteceu. Bem, recebo logo a paga dele aí. Ok. Tudo bem, que não conte que lhe amealha alguma coisa. É por isso que há também aquela afirmação de Jesus que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é porque tem nada mal na riqueza, não, é a administração desses bens. Portanto, e também terem atenção que o que nós temos que fazer é beneficência fundamentalmente. Exemplo simples. Vou aí pela rua e encontro um mendigo já sei que ele está ali naquele canto, todos os dias me pede uma moedinha e tal, não sei como é. E eu, bom, posso meter a mão ao bolso, sobra-me este dinheiro, sobra. Não é mal. O melhor seria que eu dividisse aquilo que eu tenho. Mas ainda há um passo mais na beneficência, que é esta sensação que vexa a pessoa que pede pode ficar muito esbatida se nós arranjarmos uma maneira de ele receber na mesma aquilo que nós queremos dispensar, mas que ele sinta que de alguma forma fez para o merecer. Exemplo, em vez de lhe dar a moedinha, ou dar-lhe um pão, ou dar-lhe isto, amigo, anda daí, vem para a minha casa, que eu tenho lá um jardim, pá, que está cheio de ervas e tal, e tu és a pessoa indicada para me ajudar. Amanhã, pá, vamos os dois, vamos trabalhar naquilo, vamos limpar a zero, e eu pago por dia. Ok, beneficência. Eu, ok, eu te vou receber muito mais do que estar aqui todo o dia de mão estendida, mas vou receber pelo meu trabalho. Isto é beneficência, ok? E então, a respeito da esmola, pois, queridos amigos. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Realmente, por aqui se vê que a esmola não tem futuro em estados mais avançados. Não tem futuro por duas razões. Primeiro, porque quando ser simples, por exemplo, já não temos corpo. Até mesmo ainda como espíritos, naqueles fazem que já só temos o perispírito, já estamos a perispiritar, em vez de reencarnar, digo eu. A esmola, se calhar, física, não recurso físico. Mas quando somos ser simples, certeza que não. Não existe isso. Mas, mesmo neste trajeto, enquanto seres duplos ou seres triplos, a educação vai nos levar a que a gente se defenda de encontrar-se em situações de mendicidade, por exemplo. Também é verdade que muitas pessoas se encontram em situação de mendicidade por má administração dos seus recursos previamente. Também é verdade. Portanto, pelo menos o seu burilar dessa capacidade também vai refletir ao longo do tempo menos mendigos. Portanto, a educação vai ser a grande arma que vai terminar com a esmola ainda em mundos em que ela existe. Bom, queridos amigos, era isto que tinha para vocês sobre esta maravilhosa lei, que é realmente o sol daqui da catalogação que temos. Nós consultamos todas estas obras que aqui estão para vos trazer esta palestra. E, naturalmente, como é hábito, nós estamos neste momento a transmitir, quer em YouTube, quer em Facebook, quer aqui para a nossa associação,
quer também Espiritismo JG, portanto, e poderão rever, se entenderem ou partilharem com alguém que precise também e que tenha curiosidade, vai ficar gravado, quer aqui na Associação, quer em Espiritismo JG, e onde nós agora vamos ter a oportunidade de, nos minutos que se seguem, escutar alguma pergunta que nos queiram fazer ou algum comentário que nos queiram fazer a respeito disto, quer daqui, quer da internet, e passo a estar disponível para qualquer questão que me queiram colocar sobre este assunto ou sobre outro assunto qualquer espírito. Estou à vossa disposição. Se quiserem, podemos começar aqui pela internet. Há aqui uma pergunta, podemos começar por aqui. Ok, então vamos começar por aqui, pode ser que depois às tantas escolher todos. Como é que fala da questão do plano? Pois é, entendo. Ora, temos aqui uma amiga nossa que, por acaso, de vez em quando frequenta aqui a nossa casa. É a Sónia Viegas, que diz assim: as leis são imutáveis. A nossa interpretação e compreensão das leis é que vai mudando à medida que progredimos espiritualmente. Quando temos mais conhecimento, podemos dizer que a lei é imutável? Ou ela, consoante os mundos, é mutável? Pronto, eu julgo que, de alguma forma, respondemos. Nós temos que acordar muito, para nós próprios e para o nosso diálogo com os outros, temos que acordar o que é que estamos a querer dizer com lei, e em função disso, ela ou é mutável ou é imutável. Se quisermos estar-nos a referir àquilo que ninguém consegue definir, que é a verdadeira, a original lei de Deus, essa ninguém. Esse é o nosso trabalhinho por muitas encarnações para descobrir, e mesmo assim não temos nenhuma certeza que não haja sempre algo mais, um detalhezinho mais para burilar e interpretar o que é bem proceder noutros contextos. Portanto, se quisermos definir, eu estou a falar da lei original, essa é imutável. O problema é que, mas olha, não confundas, essa é imutável, mas aquilo que tu vais a perceber do dia a dia, não estás a falar dessa lei. Tu estás a falar é da interpretação que tens dessa lei. E que na conversa coloquial a gente diz sempre: é lei de Deus, é lei de Deus, que as leis morais são leis de Deus. Até nós no Espiritismo, né? Às vezes andamos aí a tentar impor que nós é que sabemos as leis morais e tal, não sei o que mais, nós é que sabemos as regras de bem proceder e quem bem proceder. Tem o valor que tem. É as melhores deduções que existem à data de hoje. Amanhã poderão haver outras. Portanto, não dogmatizemos aquilo que não é dogmatizável. Estejamos abertos a podermos concluir por situações melhores. Isto acontece não só numa questão geográfica, de diferentes mundos onde encarnemos ou onde estagiemos como espíritos nessa tal situação em que ainda temos um invólucro apenas e tal. Não é tanto uma questão geográfica só, mas também uma questão temporal. Vamos acrescentar aqui mais uns exemplos, muito do nosso tempo. Estas leis, e se nós olharmos para o todo da codificação fundamental, não vemos lá nada que enderece a eutanásia, certo? Mas a eutanásia é que o nosso país não quer transformar, a corrente política vigente não quer transformar em bem proceder. Será bem proceder? Eu acho que não. Acho que não, porque aproxima-se do suicídio. Mas sim, a codificação fundamental fala-nos nisso, dá-nos, portanto, não fala. Então, se não fala, está aqui a faltar uma leizinha, não está? Já está a faltar uma leizinha. E estamos ainda na Terra, não é? Também podemos dar outro exemplo. Casamento homossexual. Casamento como lei do homem. União de dois seres vistas pela lei do homem. Codificação fundamental não fala. Fala lá na lei moral da reprodução, fala de casamento heterossexual e depois fala também do celibato. Mas não fala de casamento homossexual. A questão é, estamos a falar de homossexualidade é uma característica orgânica, existe desde sempre e tal. Kardec chega a abordá-la até na Revista Espírita também, observando umas tendências
pessoas de um sexo que parecem ter matizes do outro sexo e tal. Mas ele não fala de casamento homossexual. Hoje em dia, temos já é bem proceder na lei dos homens. É tão bem proceder o heterossexual como o homossexual, ok? Mas não fala. Mas, por não falar, nós aqui no Espiritismo, no Centro Espírita, se nos entrar alguém com um problema de relacionamento num casamento homossexual, nós não lhe podemos dizer, olha, nós não sabemos responder a isto, não conseguimos ajudar porque Kardec e a codificação fundamental nunca falou nisso. Não. Não. Nós temos que pensar, temos que raciocinar e temos que poder, ou eutanásia. Pode encontrar aqui algum familiar que nos vem, um familiar em estado terminal e tal, até está nos cuidados paliativos e tal, e ele anda a pedir para ser eutanasiado, podem imaginar como é que será bem proceder. Não, isto não, Kardec não falou, não tem nada para lhe dizer. Mas não é assim. Portanto, isto é, a lei é uma produção nossa. A lei, neste sentido, a lei tangível, é assim uma produção nossa, é a volta que der. A outra é muito abstrata e é absoluta, não temos capacidade, andamos à procura dela. Mas pronto, ela é mutável, portanto, é sempre mutável. Se estamos a falar das interpretações que temos dela, é sempre mutável. A única que é imutável é aquela que não conhecemos nem vamos conhecer. Portanto, então, que ninguém se ponha a dizer que é imutável, ou então tenha muito cuidado de dizer. O que eu estou a referir, quando a imutável, é aquela que eu não conheço, portanto, eu também não posso dizer mais nada, porque também não. Eu só estou a dizer, filosoficamente, há um conceito que a gente continua a aproximar-se dele. Bom, Sónia, espero que tenha sido claro. Alguma questão que vocês queiram colocar? Não, tudo em reflexão. Tudo em reflexão. Está tudo deserto para ir fazer a aplicação da exatamente. Bom. O amor maternal. O amor maternal não é igual em todas as pessoas. Não vou entender. O amor que nós temos aos nossos filhos, há mães que até se põem no lixo. Como é que pode ser igual? Muito boa questão. Muito boa questão. De novo, o que é que seria bem proceder? Nós, quando andamos no não temos disponibilidade sobre ele. Portanto, uma mãe, como disse, que põe no lixo, está a perceber bem? E se conhecer essa mãe, como seria proceder bem? Se calhar, ser castigado pelo proibido. Do seu ponto de vista, imagina que eu era a mãe dessa criança e que o atirava para o lixo e a senhora vinha a saber disso. Qual seria a regra de bem proceder da sua parte? A minha é mal proceder. Falar a minha. E o que é que pode fazer da sua parte? O que é que seria bem proceder? Sim, na sociedade humana é um crime público, sim, pode ser, realmente é um homicídio. Portanto, realmente há uma pergunta. Sim. Há uma questão que a mim se coloca logo quando eu vejo essas situações. Não é normal. Portanto, é a Bíblia, com muito mais para além daquilo que nós vemos. Apesar de haver uma lei moral, mas não há fundamentada o nosso eu, a nossa problemática. Portanto, nós podemos levar no certo, o que é certo, e o que não conseguimos ser certo. Portanto, a nossa dificuldade da prova que temos, podemos aceitá-la, mas depois, efetivamente, não conseguimos. E até ver interferências para que não se consiga. Portanto, é muito mais profundo as nossas leis, os nossos deuses, o que é normal para ti não é normal para mim, conforme a minha capacidade. Eu acho que isso é muito
Na minha opinião, esse é muito mais profundo do que as leis morais são limitadas ao que nós entendemos, ao que o homem entende. Não tem nada a ver, porque tem que ser. Estamos muito limitados à matéria e muito limitados às nossas dificuldades para ter vida. Eu estou aqui e eu estava a pensar porque, efetivamente, eu já estudo a doutrina espírita há uns anos, mais ativo ou menos. Neste momento eu estava a dizer é muito própria. Tu estás com dificuldades contigo próprio. Tu estás com dificuldades em entender aquilo que assumiste. Portanto, estava a pedir ajuda que me reforçasse a minha, o que eu creio, efetivamente, porque estou a sentir que o meu está em confronto com a minha responsabilidade e está-se a deixar ser influenciado por alguém que também, pronto, é muito profundo. E eu, com esta idade, percebo que, e já estudo a quem estive horas, percebo que temos que andar sempre a vigiar. O trabalho, o nosso eu, a nossa própria. Essa é a maioria das dificuldades. Sem dúvida. Vamos tentar responder isto utilizando duas perguntas ou duas respostas do Livro dos Espíritos. A primeira é a 642. Naquela sequência que nós vimos ali, nós ouvimos falar da 632. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Podemos pegar um bocadinho dessa também e dizer assim, em relação àquela alma que eu pus cá fora, porque ela para existir e ter tanto direito a encarnar-se como eu, e eu fui encarregue de a trazer, ser o pedreiro, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Mas, e agora voltando para a questão que se punha, qual seria a regra de bem proceder, neste caso em que somos terceiros? A pergunta 642 diz uma coisa também muito interessante. Diz que não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem para que o mal não ocorra. Neste caso, se pudermos aperceber-nos que há uma mãe ou um pai que está à beira de fazer uma coisa dessas, mesmo que seja nosso amigo, mesmo que tenha a sua complexidade, todos nós. A complexidade vem-nos porque nós precisamos dela para aprender. Mas temos que aprender, não podemos entregar. Já bem, é muito complexo, já bem, mas eu tenho que resolver. Temos que resolver, estamos cá para isto. Portanto, nós temos que resolver. Portanto, se eu conhecer, se for a montante, tudo devo fazer para evitar que isso ocorra. Claro que a gente diz assim, mas eu vou falar com este casal, ou que tem esta ideia, a coisa, eles são meus amigos, eu já sei o que é que eles querem fazer, ainda vou perder a amizade que tenho com eles e tal. Pois é. Mesmo com o risco de perder a amizade, a gente deve, da forma, o interesse é a forma como explicar. Temos coisa muito parecida. Então, meter no lixo, podemos também falar de aborto, não é? Calma. Então, a coisa anda lá perto. Portanto, temos que, mesmo correndo esse risco, temos que ter a coragem de chegar ao pé deles e dizer-lhes, amigos, eu sei como é que vocês pensam, eu sei as dificuldades em que estão, né? Mas reparem, primeiro, esse ser tem o mesmo direito que vocês. Se fosse ao contrário, gostariam? Ok? Depois, eu sei que vocês não estão a gostar nada disto que eu vos estou a dizer, porque estou, se calhar, aqui a tornar mais complexo o pensamento que vocês têm para decidir.
mas não fiqueis aborrecidos comigo. Eu não sou nenhum manda-chuva, não sou o dono da verdade, não sou polícia, não sou juiz, não sou nada. Vocês têm livre-arbítrio. Vocês farão o que quiserem. Não se aborreçam comigo. Eu só vos estou a tentar mostrar, fazer-vos meditar, antes de tomarem uma atitude que depois se venham a arrepender, meditar no que estás a fazer. Podem zangar-se comigo, não querem falar mais comigo, vai-te embora daqui, não, tudo bem? Mas eu fiz aquilo que podia. As situações são sempre. Nós vivemos num mundo em que ele é o que é. Mas a forma como nós vemos as situações, a uns parece complexa e a outros parece simples. Ninguém olha para a mesma realidade da mesma forma, com a mesma verdade. Ela depende muito daquilo que sabemos e do objetivo que queremos atingir. Por isso, não nos devemos estranhar que quaisquer posições sejam defensáveis. Outra coisa é que o que é essa defesa? É tão somente uma versão da realidade. Como versão da realidade é uma verdade, tem o valor que tem. É a opinião daquela pessoa. Mas se nós apresentarmos, e várias pessoas, outras, apresentarem justificações de um melhor proceder, o que é que aquele está isolado naquela sua verdade deve fazer? O que fazemos todos quando queremos aprender as ciências, a filosofia, etc. É, nós beneficiamos escutando a verdade do outro, as justificações que ele nos está a dar, se calhar nós não estávamos a ver. E como é que se dá? A gente quer ter certeza que uma coisa é, bom, ali a Paulinha tem uma ideia contrária à minha sobre um determinado ponto. Bem, é tanto o direito ela tem como eu ter esta versão. Mesmo na nossa conversa, nós ainda não conseguimos aceitar mutuamente que há aqui uma situação intermédia que podemos sair com uma verdade melhor. O que é que se faz normalmente quando a gente é investigador sério? É o que fez Kardec. Concordância universal do ensino dos espíritos. Está bem. Vamos escutar outras pessoas, Carla, mas outras pessoas também sobre a mesma opinião. Se pudermos até escutamos inteligências que estejam do lado de lá que nos digam. Nós estamos a ver tomar uma decisão aqui que tem consequências até para quando a gente já tiver encostados no cemitério, para lá daquilo, não é? Podemos perguntar aos que estão do lado lá e que estiveram na mesma situação, tal como Kardec perguntou e veio trazer aqueles exemplos todos que estão no céu e inferno. E depois, se nós chegarmos à conclusão que, afinal, escutei a 10 pessoas diferentes, uns encarnados e outros desencarnados, e 9 pensam de uma forma diferente de mim, continuo a ter livre-arbítrio. Posso fechar-me em mim e dizer assim, não, eu é que sei, eu vou fazer isto. Ou, assim, realmente se calhar tem que mudar de outra solução. E tem, se calhar, eu tenho que mudar de solução e tenho que ver como é que eu resolvo isto. Bom, o que é certo é bem proceder aqui, naquele momento, de certeza que está com os 9 e não com aquele. A melhor regra de bem proceder, de certeza que está com os 9 e não com o que está isolado. Isso aí acho que dei a volta que dei. Mas claro, a gente vê muitas coisas. A gente vê aquele que está sozinho continuar a dizer que eu é que sei, eu é que mando. A minha vida é a minha, eu é que sei. A gente diz a nossa opinião. E estamos disponíveis para ajudar até a concretizar a nossa opinião. Também uma outra coisa que nós devemos pensar e que tem a ver com a regra do bem proceder é, independentemente desta indecisão, desta turbulência que sempre nos causa quando são assuntos, como se dizia aqui, complexos, tem muitas variáveis, tem muitas justificações e nós estamos habituados a pensar de uma determinada maneira e tal, não sei o que mais, e não queremos abandonar aquilo fica cada vez mais complexo.
decidir sempre. Bem, se possível. Porquê? Porque nós temos que agir. Nós estamos aqui para agir. Vamos errar? Vamos. Mas depois vamos aprender, não é? E vamos ter outra oportunidade. Portanto, é melhor decidir, ainda que mal, do que não decidir. Porque a gente não sabe, no momento da decisão, uma pessoa séria não tem a certeza que vai decidir mal. Quando toma aquela decisão é porque no conceito de valores, do que ela ponderou, de tudo aquilo que são, de tudo aquilo que ouviu, ponderou aquilo tudo, a pessoa séria não, quer dizer, só se tiver a intenção de fazer mal é que vai. Mas não tendo essa intenção, naquele momento ele não tem como saber que aquela decisão que vai tomar é má. Não tem mesmo, não tem, ponham-se na vossa vida, não tem. Quando é que a gente se dá conta que tomou uma má decisão? É depois. É pelas consequências, depois. Mas calma, nada está perdido. Nós podemos sempre recomeçar a nossa vida. Nós não podemos ficar agarrados ao passado. Procedemos mal, não é a primeira vez. Não vai ser a última, de certeza. Agora, outra coisa é que, se eu agora já percebi o que é bem proceder, que não era aquilo que eu julgava que era, se eu for espírita, então é obrigatório mesmo. Na próxima, não faço assim. Custa o que custar, tenho que fazer de outra maneira. Senão não faço o progresso moral. O esquecimento também é providencial. Qual é o melhor aluno? É aquele que vai com uma cábula para o teste e tira 20, ou aquele que vai sem cábula nenhuma para o teste e porque estudou, preparou-se, porque fez o seu trabalho de avaliar e tomar as melhores decisões, as melhores respostas e tirou também 20. Acho que é esse. O esquecer, está bem, lá estamos nós a arranjar justificações. Se eu já tiver passado pela experiência, de certeza que perante o mesmo assunto no mínimo vai-se pôr as mesmas dúvidas que me levou a tomar uma decisão eventualmente má. Mas eu posso estar esquecido em termos de consciência recente da forma como decidi. Mas agora, os problemas tornam-se da mesma maneira. E é como um aluno. O que eu quero de um aluno é que ele saiba como resolver a situação em qualquer circunstância. E que, perante os mesmos dados da situação, resolva sempre bem. Para isso, ele tem que meditar, tem que refletir, tem que considerar, tem que fazer o mesmo jogo que fez antes e, eventualmente, chegar a uma diferença. Se ele tomou uma decisão diferente, chegar a uma melhor agora. É por isso que nós vimos para cada encarnação, esquecidos do que já aprendemos. Muitos destes problemas que nós enfrentamos aqui, não é a primeira vez que a gente passa por eles. Exato. Pronto, já é uma ajuda. Mas porquê que Deus não nos criou a vir com toda a informação que já trazíamos de trás? Exatamente porque tem muito mais valor. O que Ele quer é que nós, em qualquer circunstância, saibamos sempre chegar à melhor solução. E não vir com a cábula. Porque não era a mesma coisa que eu venho com a cábula. Eu venho para o exame da vida, porque eu já fiquei com uma cábula. Uma cábula, acho que não. Só para encerrar esse infinito, nós fazemos instintivamente em nós toda a experiência que já passamos. Então, homem, conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecemos, nós percebemos que tu dizes, isso é tudo que nos convém. E já o apóstolo Paulo disse. E pronto, se calhar. Muito bem, se calhar vamos terminar, não é sem prejuízo que a gente continua a nossa conversa, mas vamos. Filho, ter que mais algo. Muito bem. Então, antes de passarmos a esse, depois outra continuação do convívio, vamos conviver agora um pouquinho mais com Deus outra vez, está bem? Ok? E vamos, então, conversar com Ele, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o Criador. Regra de anteceder, chegando à conclusão que, à medida que progredimos mais, melhor regras vamos deduzindo e podemos ter que mandar outras fora, sem problema. A escola da vida é isso, é uma escola maravilhosa. Isto revela só a forma como está
concebida a escola da vida revela uma grandiosidade da parte do seu Criador, de Deus. É uma escola que nos permite repetir de ano quantas vezes a gente necessitar, que se ajustam a complexidade da prova consoante a forma mais leve ou leviana como tivermos resolvido o anterior. E aquilo vem e nos parece mais complexo, mas a gente aquilo é para o nosso bem, a gente tem que andar para a frente, tem que tomar uma decisão, tem que tomar a melhor decisão possível para seguir. E responde a um automatismo. Isto é interessante para nós, do nosso ponto de vista, responde a um automatismo. A gente entende que isto é a lei da causa e efeito. Isto é, a gente torna a repetir o mesmo problema e agora com uma complexidade superior porque não o superou de uma forma mais intuitiva e mais fácil quando lhe foi colocado da primeira fase. Louvado seja Deus por esta escola providencial, por esta escola que dá sempre a oportunidade de progredirmos. E queremos agradecer a Deus também pela ferramenta com que nós vamos interpretando cada vez melhor a sua lei, que já vimos que é a nossa responsabilidade. É mesmo nossa responsabilidade. E é cada um de nós. Realmente, qualquer interpretação da lei de Deus tem que ser entendida pelo próprio. Não basta que outros advoguem uma determinada interpretação. Nós próprios temos que fazer sentido. Aquela interpretação tem que fazer sentido para nós, tem que nos dar a resposta que nós pretendemos. Isso mostra que a responsabilidade é sempre individual. É certo que o Espiritismo nos traz já aqui um catálogo de leis, é verdade, mas depois aplicá-las na vida prática, quem é que é? Somos nós. Somos nós. E quem é que vai achar mais ou menos difícil, mais ou menos complexo aplicar aquilo na vida? É o próprio. Mas é uma ajuda. É uma ajuda. E isso, Deus, para prover a essa circunstância, Ele deu-nos uma ferramenta maravilhosa, que é a nossa inteligência, que nos faz produzir a moral, faz observar a lei para deduzir a moral, a regra do bem proceder, mas sem nada ter de absoluto, porque a nossa inteligência é imperfeita, ainda que perfectível, portanto, sem culpas, sem rancores, disponível para decidir e seguir e aprender, e repetir se for necessário, mas aprender sempre, de forma sempre constante. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva da inteligência. Por fim, queremos pedir a Deus que, na sua magnificência, na sua misericordiosa atitude para com a criação, na sua justiça, no seu amor, muitas vezes difícil ainda de entender para nós, na caridade que se desvela em tantos detalhes desta escola da vida e que nós temos dificuldade ainda de abranger de forma profunda, vos pedimos que nas circunstâncias da vida em que acharmos que, apesar do que sabemos, apesar do que conhecimento já adquirido pela sociedade humana, os mesmos problemas resultarem para nós com uma complexidade que nos começa a apelar a decisões impensadas ou ao imobilismo, vos pedimos, Senhor, que nos envieis os nossos anjos da guarda, nos envieis a espiritualidade superior e amiga nesta nossa casa espírita para nos recordar, afinal, o que é que se espera de nós nesta vida. Que não há prova nem complexidade inultrapassável para os recursos que Deus nos deu, porque Ele é justo, porque Ele é amoroso e porque Ele é caridoso. Bem-aja, queridos amigos, obrigado também aos nossos amigos que aqui, desde a internet, colaboraram aqui conosco, com os seus comentários, suas perguntas, e então ficamos de encontro marcado próximo sábado, se Deus quiser, onde a esta hora teremos aqui outra reflexão sobre um tema espírita. Uma boa tarde a todos, amigos.